Uma mulher grávida salva uma criança de um acidente e descobre que é filha de um milionário. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe uma história incrível que vai mexer com o coração de vocês. Mas antes de começarmos, me contem aqui nos comentários qual é o nome de vocês e de que cidade ou país estão assistindo este vídeo. Adoro saber onde vocês estão. Vamos à nossa história. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de Praga, transformando a cidade medieval em um cenário sombrio e escorregadio. Minerva Torretti, de 28 anos, caminhava apressada pelas pedras irregulares da Ponte Carlos, protegendo sua barriga de 6 meses de gestação com uma capa de chuva desbotada. Seus sapatos gastos faziam pequenos respingos nas poças que se formavam entre as pedras centenárias, e ela murmurava uma oração silenciosa para chegar em casa antes que a tempestade piorasse. Minerva trabalhava como tradutora freelancer, um trabalho que mal pagava as contas de seu pequeno apartamento no bairro de Vinohrad. Desde que descobriu a gravidez, as noites mal dormidas se tornaram constantes, não apenas pela ansiedade de ser mãe solteira, mas também pela preocupação financeira que a assombrava. O pai da criança havia desaparecido assim que soube da notícia, deixando-a sozinha para enfrentar os desafios que estavam por vir. Enquanto atravessava a ponte, seus olhos captaram um movimento estranho próximo à mureta de pedra. Uma menina de aproximadamente 8 anos, com cabelos loiros molhados grudados no rosto, estava perigosamente próxima da borda, tentando recuperar algo que havia caído. O vento forte balançava seu pequeno corpo, e Minerva percebeu com horror que a criança poderia escorregar e cair no rio Vltava a qualquer momento. Sem hesitar, Minerva correu em direção à menina, ignorando completamente sua condição e os riscos que isso poderia representar para sua gravidez. "Menina, saia daí!" gritou em tcheco, uma das línguas que dominava devido ao seu trabalho. A criança se virou, assustada, e nesse movimento perdeu o equilíbrio. Minerva conseguiu agarrá-la pelos braços no último segundo, puxando-a para longe da mureta com uma força que nem sabia que possuía. Ambas caíram no chão molhado, ofegantes. A menina chorava convulsivamente, agarrando-se ao casaco de Minerva como se ela fosse sua salvação. "Está tudo bem, querida, está tudo bem", murmurou Minerva em português, depois repetindo em tcheco, acariciando os cabelos molhados da criança. "Como você se chama?" "Heloise", soluçou a menina. "Heloise Harrington. Eu estava tentando pegar minha boneca, ela caiu e..." Minerva olhou para o rio revolto e engoliu em seco. Se não tivesse chegado a tempo, a consequência poderia ter sido trágica. "Onde estão seus pais, Heloise?" A menina apontou para uma direção vaga. "Papai está no hotel. Ele estava dormindo e eu saí para passear. Não deveria ter saído sozinha, mas estava entediada." Nesse momento, gritos desesperados ecoaram pela ponte. Um homem alto, vestindo um terno caro mesmo sob a chuva, corria em direção a elas. Seus cabelos escuros estavam despenteados e seus olhos azuis mostravam um pânico que Minerva reconheceu imediatamente como o de um pai desesperado. "Heloise! Meu Deus! Heloise!" O homem se ajoelhou ao lado delas, pegando a menina nos braços. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto verificava se ela estava ferida. "Eu acordei e você não estava no quarto. Procurei por toda parte. Papai, esta senhora me salvou." Heloise apontou para Minerva, que ainda estava sentada no chão molhado, tentando recuperar o fôlego. "Eu quase caí no rio, mas ela me puxou." O homem olhou para Minerva pela primeira vez e algo estranho aconteceu. Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos, estudando cada traço do rosto dela com uma intensidade que a deixou desconfortável. "Você..." ele começou, mas depois balançou a cabeça como se estivesse acordando de um transe. "Desculpe, eu... Como posso agradecê-la?"
Você salvou minha filha. Minerva aceitou a mão que ele ofereceu para ajudá-la a se levantar. Não precisa me agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, não é verdade, ele disse, sua voz carregada de emoção. Você arriscou sua própria vida e a do seu bebê para salvar uma estranha. Isso é extraordinário. Ele se apresentou como Lysander Harrington, e Minerva percebeu pelo sotaque que ele era britânico. Havia algo na forma como ele falava, uma educação refinada que contrastava com sua própria simplicidade. Quando ela se apresentou, notou que ele repetiu seu nome várias vezes, como se estivesse tentando memorizá-lo. Minerva Torretti, ele murmurou. Que nome interessante. Você é italiana? Minha família tem origens italianas, mas nasci no Brasil. Ela respondeu, notando como ele continuava a observá-la com aquele olhar estranho. Moro aqui em Praga há alguns anos. Trabalho como tradutora. Lysander insistiu em levá-las para fora da chuva, e Minerva se viu sendo escoltada para o hotel mais luxuoso de Praga, o Augustin. Enquanto caminhavam, ela não pôde deixar de notar a diferença entre seus mundos. O hotel era um palácio convertido, com funcionários que tratavam Lysander com uma deferência que sugeria muito mais do que simples hospitalidade. Na suíte presidencial, Minerva se sentiu completamente fora de lugar. O apartamento era maior que sua casa inteira, com móveis antigos que provavelmente valiam mais do que ela ganhava em um ano. Lysander insistiu que ela tomasse um banho quente e vestisse roupas secas, enquanto ele cuidava de Heloise. Quando ela saiu do banheiro, encontrou pai e filha conversando em voz baixa. Lysander parecia agitado, fazendo perguntas que ela não conseguia ouvir completamente, mas captou fragmentos como "Tem certeza?" e "Não pode ser coincidência." "Desculpe interromper", disse Minerva, sentindo-se intrusa. "Talvez seja melhor eu ir embora. Vocês devem querer descansar." "Não!" Lysander se levantou abruptamente. "Quer dizer, por favor, fique um pouco mais. Gostaria de conversar com você, se não se importa." Havia algo na urgência de sua voz que a fez hesitar. Heloise, que estava aninhada no sofá com uma xícara de chocolate quente, olhou para ela com olhos suplicantes. "Por favor, fique, Minerva. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Minerva se sentou, aceitando a xícara de chá que Lysander lhe ofereceu. "Você disse que nasceu no Brasil." Ele começou, suas mãos tremendo ligeiramente. "Em que cidade?" "Santos, no estado de São Paulo." "Mas por que todas essas perguntas?" Lysander se levantou e começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. "Minerva, vou fazer uma pergunta que pode parecer estranha, mas preciso saber. Você foi adotada?" A pergunta a atingiu como um raio. Minerva quase derrubou a xícara de chá e seu coração começou a bater acelerado. "Como você? Por que está perguntando isso?" "Por favor, apenas responda." "Sim," ela sussurrou. "Fui adotada quando tinha 2 anos. Meus pais adotivos, Giuseppe e Maria Torretti, me criaram com muito amor, mas nunca esconderam que eu era adotada. Eles morreram em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos. Lysander parou de andar e a encarou diretamente. "Você sabe alguma coisa sobre seus pais biológicos?" "Muito pouco. Só sei que minha mãe biológica morreu no parto e que meu pai era europeu." "Por que está me perguntando isso?" Em vez de responder, Lysander foi até uma mesa e pegou sua carteira. Dele tirou uma fotografia amarelada e a entregou a Minerva. "Esta é uma foto da minha esposa, Helena. Ela morreu há 26 anos." Minerva olhou para a fotografia e sentiu o mundo girar ao seu redor. A mulher na foto poderia ser sua gêmea. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma forma do rosto, até a pequena covinha no queixo era idêntica. Suas mãos tremeram tanto que ela quase derrubou a foto. "Isso não pode ser real," ela murmurou. "Deve ser uma coincidência."
Helena morreu dando à luz nossa filha em Santos, Brasil. Lisander continuou, sua voz carregada de emoção. Eu estava em uma viagem de negócios quando recebi a notícia. Quando cheguei ao hospital, me disseram que tanto ela quanto o bebê haviam morrido. Eu estava devastado demais para questionar ou investigar mais profundamente. Minerva se levantou abruptamente, a foto ainda em suas mãos. Você está sugerindo que eu sou sua filha? Isso é impossível. Minerva, olhe para mim, Lisander disse suavemente. Olhe para Heloise. Você não vê a semelhança? Pela primeira vez, Minerva realmente observou a menina. Embora Heloise tivesse cabelos loiros como o pai, seus olhos eram castanhos como os de Minerva e a forma do rosto era surpreendentemente similar. Mas era mais do que isso. Havia algo na expressão, na forma como ela sorria, que era familiar de uma forma inexplicável. Eu preciso ir, Minerva disse, se dirigindo para a porta. Isso é loucura. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida e dizer que é meu pai. Minerva, por favor, Lisander a seguiu. Podemos fazer um teste de DNA. Se eu estiver errado, nunca mais a incomodarei. Mas se eu estiver certo... Se você estiver certo, o quê? Ela se virou para encará-lo. Você acha que pode simplesmente aparecer na minha vida depois de 26 anos e tudo ficará bem? Não, ele disse quietly. Sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas posso tentar compensar se você me deixar. Minerva olhou para Heloise, que observava a conversa com olhos arregalados. A menina parecia confusa, mas havia algo em sua expressão que sugeria que ela estava começando a entender a magnitude do que estava acontecendo. Isso significa que Minerva é minha irmã? Heloise perguntou com a inocência de uma criança. A pergunta simples da menina quebrou algo dentro de Minerva. Ela se sentou pesadamente no sofá, colocando as mãos sobre a barriga. Eu preciso de tempo para processar isso. Claro, Lisander disse imediatamente. Quanto tempo você precisar? Mas, por favor, deixe-me cuidar de você enquanto isso. Você está grávida e, obviamente, enfrentando dificuldades financeiras. Como você sabe sobre minha situação financeira? Suas roupas, seus sapatos, a forma como você falou sobre seu trabalho. Ele disse gentilmente. Não estou julgando, Minerva. Estou apenas observando que você não deveria estar passando por isso sozinha. Minerva riu amargamente. Você não sabe nada sobre minha vida. Então me conte, ele disse, sentando-se à sua frente. Conte-me sobre sua vida, seus sonhos, seus medos. Quero conhecer a mulher incrível que minha filha se tornou. Algo na sinceridade de sua voz a fez hesitar. Durante a hora seguinte, Minerva se viu contando sobre sua vida para um homem que era praticamente um estranho, mas que poderia ser seu pai. Falou sobre sua infância feliz com Giuseppe e Maria, sobre como descobriu seu talento para línguas, sobre sua mudança para a Europa em busca de oportunidades. Lisander a ouvia com atenção total, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam interesse genuíno. Quando ela chegou à parte sobre a gravidez e o abandono do pai da criança, viu raiva passar pelos olhos dele. Que tipo de homem abandona uma mulher grávida? Ele murmurou. Um homem que não estava pronto para ser pai. Minerva respondeu com tristeza. Não posso culpá-lo completamente. Nós nos conhecemos há apenas alguns meses. Isso não é desculpa, Lisander disse firmemente. Um homem de verdade assume suas responsabilidades. Heloise, que havia ficado quieta durante a conversa, se aproximou de Minerva. Posso tocar no bebê? Ela perguntou timidamente. Minerva sorriu pela primeira vez desde que chegou ao hotel. Claro que pode. Heloise colocou sua pequena mão sobre a barriga de Minerva e seus olhos se arregalaram. Ele está se mexendo. Ela, Minerva corrigiu, é uma menina. Uma menina! Heloise exclamou, olhando para o pai. Papai, vou ter uma sobrinha. A palavra sobrinha ecoou no ar, tornando a situação ainda mais real.
Lysander olhou para Minerva com uma expressão que misturava esperança e medo. Vou fazer o teste de DNA, Minerva disse finalmente. Mas não quero que você tenha expectativas. Mesmo que seja verdade, isso não significa que nossa relação será fácil. Entendo, Lysander assentiu. Só quero a chance de tentar. Nos dias seguintes, enquanto esperavam os resultados do teste, Lysander insistiu em cuidar de Minerva. Ele a instalou em uma suíte no hotel, ignorando seus protestos sobre os custos. Também providenciou cuidados médicos para sua gravidez, algo que ela não podia se dar ao luxo de fazer adequadamente. Durante esse tempo, Minerva começou a conhecer melhor o homem que poderia ser seu pai. Lysander Harrington era proprietário de uma cadeia de hotéis de luxo espalhados pela Europa, um império que havia construído do zero após herdar uma pequena pousada de seus pais. Ele era viúvo há 15 anos, tendo se casado novamente apenas uma vez, brevemente, alguns anos após a morte de Helena. Por que você nunca teve outros filhos? Minerva perguntou durante um jantar no restaurante do hotel. Tentei, ele admitiu. Minha segunda esposa, Patrícia, queria filhos desesperadamente, mas eu não conseguia me conectar com ela da mesma forma que me conectei com Helena. O casamento durou apenas 2 anos. E Heloíse? Heloíse é filha da Patrícia de um relacionamento anterior. Quando nos divorciamos, ela me deixou Heloíse porque não queria a responsabilidade de uma criança pequena. Eu a adotei oficialmente e ela se tornou minha filha em todos os sentidos. Minerva ficou impressionada com a forma como ele falava sobre Heloíse. Era claro que ele amava a menina profundamente, apesar de não ser seu pai biológico. Você é um bom pai, ela disse. Tentei ser, ele respondeu, mas cometi muitos erros. Trabalhei demais, viajei demais. Só recentemente percebi que estava perdendo momentos importantes da vida dela. É por isso que vocês estão viajando juntos agora? Sim. Decidi que os negócios podem esperar. Heloíse é mais importante. Minerva se viu admirando este homem que poderia ser seu pai. Ele era claramente bem-sucedido, mas também demonstrava uma vulnerabilidade que a tocava profundamente. Durante essas conversas íntimas, Minerva começou a notar pequenos gestos de Lysander que a faziam sentir cuidada de uma forma que nunca havia experimentado. Ele sempre se certificava de que ela estivesse confortável, ajustando almofadas, trazendo-lhe água, perguntando sobre seu bem-estar. Havia uma ternura paternal em suas ações que a comovia profundamente. Uma noite, quando Minerva estava tendo dificuldades para dormir devido ao desconforto da gravidez, Lysander apareceu à sua porta com uma xícara de chá de camomila. Pensei que isso pudesse ajudar, ele disse suavemente. Helena costumava beber isso quando estava grávida. Você se lembra de detalhes sobre a gravidez de Helena? Minerva perguntou surpresa. Lembro-me de tudo, ele respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Cada momento, cada sintoma, cada alegria e cada preocupação. Ela estava tão animada para ser mãe. Minerva sentiu seu coração se apertar. Deve ter sido devastador para você. Foi, ele admitiu. Mas agora, vendo você, é como se ela tivesse voltado para mim de alguma forma. Você tem os mesmos gestos, a mesma forma de inclinar a cabeça quando está pensando. Oh, você realmente acredita que eu sou sua filha? Meu coração acredita, ele disse. Desde o momento em que a vi na ponte, algo dentro de mim reconheceu você. Eles ficaram em silêncio por um momento, compartilhando uma conexão que transcendia palavras. Minerva sentiu uma sensação de pertencimento que não experimentava desde a morte de seus pais adotivos. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Qualquer coisa. Se eu for realmente sua filha, por que você não me procurou antes? Por que aceitou tão facilmente que eu havia morrido? Lysander suspirou profundamente. Porque eu estava destruído. Helena era minha vida, minha alma gêmea. Quando me disseram que ela havia morrido junto com o nosso bebê, eu simplesmente desmoronei.
Não conseguia pensar claramente, não conseguia questionar nada. Só queria escapar da dor. E depois? Depois, quando a dor diminuiu um pouco, eu me convenci de que era melhor deixar o passado no passado. Construí uma nova vida, me concentrei nos negócios, mas sempre houve um vazio, uma sensação de que algo estava faltando. Até agora? Até agora, ele confirmou. Você preencheu um vazio que eu nem sabia que ainda existia. No quarto dia, os resultados do teste chegaram. Lisander segurava o envelope com mãos trêmulas, enquanto Minerva e Heloise aguardavam ansiosamente. Você quer abrir? Ele perguntou a Minerva. Ela balançou a cabeça. Faça você. Lisander abriu o envelope e leu o papel em silêncio. Suas expressões mudaram de ansiedade para choque, depois para uma alegria pura que transformou completamente seu rosto. É verdade, ele sussurrou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Minerva, você é minha filha. Minerva sentiu suas pernas fraquejarem. Mesmo sabendo que era uma possibilidade, a confirmação ainda a chocou profundamente. Heloise gritou de alegria e correu para abraçá-la. Eu tenho uma irmã de verdade, ela exclamou. E vou ser tia. Lisander se aproximou hesitantemente. Posso abraçá-la? Minerva assentiu, incapaz de falar. Quando ele a envolveu em seus braços, ela sentiu algo que não experimentava desde a morte de seus pais adotivos. A sensação de pertencer a uma família. Sinto muito, ele murmurou em seu ouvido. Sinto muito por não ter estado lá para você. Sinto muito por tudo que você passou sozinha. Não foi sua culpa, Minerva conseguiu dizer. Você não sabia. Mas deveria ter investigado mais. Deveria ter questionado quando me disseram que você havia morrido. Eles se separaram, e Minerva viu que ele estava chorando abertamente. Era estranho ver um homem tão poderoso e controlado, completamente vulnerável. O que fazemos agora? Ela perguntou. Agora, ele disse, enxugando as lágrimas, começamos a construir uma relação. Se você quiser, claro. Eu quero, Minerva respondeu, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. Mas preciso que você entenda que não será fácil. Tenho 26 anos. Não posso simplesmente esquecer minha vida e me tornar a filha que você perdeu. Não espero isso, ele disse. Quero conhecer a mulher que você é agora, não tentar transformá-la na criança que perdi. Naquela noite, Lisander organizou um jantar especial para celebrar a descoberta. Ele reservou um restaurante inteiro, apenas para eles três, e o ambiente foi decorado com flores e velas, criando uma atmosfera íntima e romântica da descoberta familiar. Este é o dia mais feliz da minha vida desde que Helena morreu, ele disse, levantando uma taça de champanhe não alcoólico para Minerva. Hoje recuperei minha filha. E eu ganhei um pai, Minerva respondeu, sentindo-se emocionada. E uma irmã. E eu ganhei a melhor irmã do mundo, Heloise adicionou, fazendo todos rirem. Durante o jantar, Lisander contou histórias sobre Helena, sobre como eles se conheceram em uma viagem à Itália, sobre o romance deles que floresceu entre vinhedos e cidades históricas. Ela era uma artista, ele disse, mostrando fotos no telefone. Pintava paisagens principalmente. Ela teria amado conhecer você, Minerva. Teria ficado tão orgulhosa da mulher forte e independente que você se tornou. Eu gostaria de ter conhecido ela, Minerva disse, tocando a foto. Você a conhece, Lisander disse suavemente. Ela vive em você. Toda vez que você sorri, é o sorriso dela que vejo. Nas semanas seguintes, Minerva se mudou para Londres a convite de Lisander. Ele comprou uma casa para ela em Notting Hill, um lugar charmoso e aconchegante que ela podia chamar de seu. Inicialmente, ela protestou contra a generosidade, mas ele insistiu. Você é minha filha, ele disse. Deixe-me cuidar de você, especialmente agora que você está grávida. A casa em Notting Hill era um sonho tornado realidade. Tinha um jardim pequeno, mas encantador, uma cozinha aconchegante e um escritório onde ela poderia trabalhar.
Lisander havia contratado decoradores para deixar tudo perfeito, mas sempre perguntava a opinião de Minerva sobre cada detalhe. Quero que seja exatamente como você sonhou, ele disse enquanto escolhiam cortinas. Esta é sua casa, não minha. Nunca tive uma casa tão bonita, Minerva admitiu, tocando as cortinas de seda. Você merece isso e muito mais, Lisander respondeu. Merece tudo que não pude dar a você durante todos esses anos. A gravidez de Minerva progrediu sem complicações, e ela se viu sendo mimada não apenas por Lisander, mas também por Heloise, que estava absolutamente encantada com a perspectiva de ser tia. A menina passava todos os fins de semana na casa de Minerva, ajudando-a a decorar o quarto do bebê e fazendo planos para quando a criança nascesse. Vou ensinar minha sobrinha a andar de bicicleta, Heloise declarou um dia, enquanto montavam um berço, e vou ler histórias para ela todas as noites. Ela vai ter sorte de ter uma tia como você, Minerva disse, sorrindo. Durante esse período, Lisander se tornou mais do que um pai. Ele se tornou seu melhor amigo e confidente. Eles passavam horas conversando sobre tudo e nada, compartilhando histórias, sonhos e medos. Ele a acompanhava a todas as consultas médicas, segurava sua mão durante os exames e chorava de emoção toda vez que ouvia o batimento cardíaco do bebê. Você não precisa fazer isso, Minerva disse após uma consulta particularmente longa. Sei que você tem negócios para cuidar. Não há nada mais importante do que estar aqui com você, ele respondeu. Perdi 26 anos da sua vida. Não vou perder mais nenhum momento. Uma noite, quando Minerva estava com 7 meses de gravidez, ela acordou com dores nas costas. Lisander, que havia insistido em ficar na casa de hóspedes no jardim para estar perto caso ela precisasse, apareceu em questão de minutos. O que posso fazer? Ele perguntou claramente preocupado. Apenas fique comigo, ela disse. Tenho medo de estar sozinha. Lisander se sentou ao lado da cama dela, segurando sua mão. Você nunca mais estará sozinha, ele prometeu. Eu estou aqui agora. Você realmente não se importa de cuidar de mim? Ela perguntou. Não sou mais uma criança. Sou uma mulher adulta com meus próprios problemas. Minerva, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Você é minha filha. Não importa quantos anos você tenha, sempre será minha menina. E cuidar de você não é um fardo, é um privilégio. Essas palavras tocaram Minerva profundamente. Ela nunca havia se sentido tão protegida e amada. A relação entre Minerva e Lisander se desenvolvia lentamente. Havia momentos de tensão, especialmente quando ela se sentia sufocada por sua proteção excessiva, mas também momentos de pura alegria, quando ela via como ele se esforçava para ser o pai que ela nunca teve. Um dia, quando Minerva estava com 8 meses de gravidez, Lisander apareceu em sua casa parecendo nervoso. Preciso te contar algo, ele disse, se sentando pesadamente no sofá. O que foi? Minerva perguntou, preocupada. Recebi uma ligação do hospital em Santos. Eles estão fazendo uma auditoria de registros antigos e descobriram irregularidades no caso da sua mãe. Minerva se sentou ao lado dele. Que tipo de irregularidades? Parece que houve corrupção envolvida. Alguém foi pago para falsificar registros de morte e facilitar adoções ilegais. Você não foi a única criança afetada. Meu Deus, Minerva murmurou. Isso significa que você foi deliberadamente separada de mim, Lisander disse, sua voz carregada de raiva. Alguém me disse que você havia morrido e vendeu você para uma família que queria adotar. Mas Giuseppe e Maria eram boas pessoas, Minerva protestou. Eles me amaram genuinamente. Tenho certeza de que sim, Lisander disse rapidamente. Eles provavelmente não sabiam que a adoção era ilegal. Foram vítimas tanto quanto nós. Minerva colocou as mãos sobre a barriga, sentindo a bebê se mexer. Então, durante todos esses anos,
Você acreditou que eu estava morta. Sim, e você cresceu sem saber que tinha um pai que a amava desesperadamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando a magnitude da injustiça que haviam sofrido. Vão processar as pessoas responsáveis? Minerva perguntou. Já estão sendo processadas, mas isso não nos devolve o tempo perdido. Não, Minerva concordou. Mas temos o futuro. Lysander pegou a mão dela e a beijou suavemente. Sim, temos o futuro, e vou fazer de tudo para que seja perfeito para você e para minha neta. Naquela noite, Minerva entrou em trabalho de parto. Lysander e Heloísa a acompanharam ao hospital, e ele segurou sua mão durante todo o processo, como um pai deveria fazer. Você está sendo tão corajosa, ele murmurava, enxugando o suor de sua testa. Estou tão orgulhoso de você. Estou com medo, Minerva admitiu entre as contrações. Eu estou aqui, ele disse. Não vou deixar você sozinha nem por um segundo. Quando pequena Aurora Torrette Harrington nasceu, Lysander chorou mais do que Minerva. Ele segurou sua neta com mãos trêmulas, maravilhado com a pequena vida que segurava. Ela é perfeita, ele sussurrou. Absolutamente perfeita. Ela tem seus olhos, Minerva disse, exausta, mas feliz. E o nariz da Helena, Lysander adicionou, tocando suavemente o rostinho da bebê. Heloísa estava igualmente encantada. Ela tem os olhos da mamãe, ela disse, usando pela primeira vez a palavra mamãe para se referir a Minerva. Mamãe? Minerva perguntou surpreendida. Bem, você é minha irmã, e agora você tem um bebê, então você é como uma mamãe para mim também. Heloísa explicou, com a lógica simples de uma criança. Minerva sentiu seu coração se encher de amor por esta menina que havia se tornado sua irmã de uma forma tão inesperada. Os primeiros meses com Aurora foram uma mistura de alegria e exaustão. Lysander se mostrou um avô dedicado, frequentemente aparecendo na casa de Minerva com presentes para a bebê e oferecendo ajuda com qualquer coisa que ela precisasse. Você não precisa fazer isso, Minerva disse uma manhã, quando encontrou Lysander preparando o café da manhã na cozinha dela. Você tem uma empresa para administrar. Promovi meu vice-presidente a presidente, ele disse casualmente. Agora tenho mais tempo para as coisas importantes. Você fez o quê? Minerva perguntou chocada. Minerva, passei a vida inteira construindo um império. Mas para quê? Para deixar para quem? Agora tenho uma filha e uma neta. Quero estar presente para vocês. Mas seus negócios vão continuar funcionando perfeitamente sem mim, ele disse, servindo-lhe uma xícara de chá. Contratei as melhores pessoas. Eles sabem o que estão fazendo. Você tem certeza disso? Tenho certeza de que não quero perder mais nenhum momento da vida da minha família, ele respondeu. Dinheiro eu já tenho suficiente. Tempo com vocês é o que é precioso agora. Essa dedicação de Lysander tocou Minerva profundamente. Ela via como ele se deliciava com cada sorriso de Aurora, como ele cantava canções de ninar para ela, como ele se preocupava com cada detalhe do bem-estar da bebê. Você é um avô maravilhoso, ela disse uma noite, observando-o embalar a Aurora para dormir. Estou tentando ser o pai que não pude ser para você, ele respondeu. Talvez não seja tarde demais para ser pelo menos um bom avô. Você é um bom pai também, Minerva disse. Nunca é tarde demais para isso. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Minerva. Ela se estabeleceu em Londres, trabalhando como tradutora para a empresa de Lysander quando queria, mas sem a pressão financeira que a assombrava antes. Aurora crescia saudável e feliz, cercada pelo amor de sua família recém-descoberta. Lysander provou ser um avô dedicado, frequentemente cancelando reuniões importantes para passar tempo com a neta. Heloísa se tornou a tia mais protetora do mundo, insistindo em ajudar com tudo, desde trocar fraldas até dar mamadeira. Você sabe,
Lisander disse um dia, enquanto observava a Heloise brincando com Aurora no jardim. Nunca pensei que poderia ser tão feliz novamente. Nem eu, Minerva admitiu. Às vezes ainda parece um sonho. Você já pensou em procurar o pai de Aurora? Ele perguntou cuidadosamente. Minerva balançou a cabeça. Não, ele deixou claro que não queria fazer parte disso. Aurora tem uma família que a ama. Isso é o que importa. Você está certa, Lisander concordou. Família não é apenas sobre sangue, é sobre amor, compromisso e estar presente quando importa. Como você esteve para Heloise, Minerva disse, e como está sendo para mim e Aurora agora. Estou tentando compensar o tempo perdido, ele disse. Você não precisa compensar nada, Minerva disse firmemente. Você não sabia que eu existia, mas agora você sabe, e isso é o que importa. Durante esse período, Minerva começou a notar como Lisander havia mudado sua vida inteira para acomodá-las. Ele havia se mudado para uma casa menor, mais próxima da dela, havia reorganizado seus horários para estar disponível sempre que ela precisasse, e havia até aprendido a trocar fraldas e preparar mamadeiras. Você sacrificou muito por nós, ela disse uma noite enquanto jantavam juntos. Não foi sacrifício, ele respondeu. Foi escolha, e foi a melhor escolha que já fiz. Mas você tinha uma vida antes de nos encontrar. Eu tinha uma existência, ele corrigiu. Agora tenho uma vida, há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que agora tenho um propósito que vai além de ganhar dinheiro. Tenho pessoas para amar e que me amam de volta. Tenho uma razão para acordar de manhã que não seja apenas trabalho. Essas palavras tocaram Minerva profundamente. Ela percebeu que Lisander havia encontrado nela e em Aurora não apenas uma família, mas uma nova razão para viver. Quando Aurora completou 1 ano, Lisander organizou uma festa de aniversário no jardim de sua mansão em Hampstead. Toda a família estava lá, incluindo alguns primos distantes que Minerva havia conhecido recentemente. Era surreal para ela pensar que apenas 2 anos antes ela estava sozinha no mundo e agora tinha uma família extensa que a amava. Durante a festa, Lisander fez um discurso que deixou todos emocionados. Há 2 anos, ele começou, eu pensei que havia perdido tudo o que importava na vida. Minha esposa havia morrido, minha filha havia morrido e eu estava apenas existindo, não vivendo. Mas então, um dia chuvoso em Praga, minha filha mais nova salvou minha filha mais velha de um acidente e descobri que o milagre que eu pensava ter perdido estava vivo e bem. Ele olhou para Minerva, que estava segurando Aurora. Minerva, você não apenas salvou Heloise naquele dia, você salvou a mim também. Você me deu de volta a esperança, o amor e a alegria de ser pai e agora avô. E tia, Heloise gritou, fazendo todos rirem. E tia, Lisander concordou sorrindo. Você nos deu uma família completa. Vocês me deram uma família também, Minerva respondeu, sua voz embargada. Eu não sabia o que estava perdendo até encontrá-los. Para a família, Lisander brindou, levantando seu copo. Para a família, todos repetiram. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Aurora estava dormindo, Minerva se sentou no jardim com Lisander e Heloise, observando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Minerva disse. Se eu não tivesse saído naquele dia chuvoso, se não tivesse visto Heloise em perigo, nada disso teria acontecido. O destino, Heloise disse sabiamente. A professora da escola disse que às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar. Sua professora é muito sábia, Lisander disse, bagunçando o cabelo da menina. Ou talvez, Minerva disse, tenha sido minha mãe biológica, Helena, nos guardando lá de cima. Eu gosto dessa ideia, Lisander disse suavemente. Helena sempre acreditou em anjos da guarda. Então ela deve estar feliz agora, Heloise disse. Sua família está toda junta. Sim,
Minerva concordou, olhando para as duas pessoas que haviam se tornado as mais importantes em sua vida. Estamos todos juntos. 2 anos depois, Minerva estava trabalhando em seu escritório em casa quando recebeu uma ligação inesperada. Era de um advogado em Santos, informando que o caso de corrupção no hospital havia sido resolvido e que ela tinha direito a uma compensação significativa. Não preciso de compensação, ela disse ao advogado. Já tenho tudo que preciso. Senhora Torrette Harrington, o advogado insistiu, é uma quantia considerável. Você poderia usar o dinheiro para ajudar outras pessoas em situações similares. A ideia intrigou Minerva. Ela conversou com Lysander sobre isso naquela noite, e ele ficou entusiasmado com a possibilidade. Poderíamos criar uma fundação, ele sugeriu, para ajudar famílias que foram separadas por adoções ilegais ou fraudulentas. Ou para ajudar mães solteiras grávidas, Minerva acrescentou, mulheres que estão passando pelo que eu passei. Ou para ajudar crianças órfãs, Heloise contribuiu. Como eu era antes do papai me adotar. Todas essas são ótimas ideias, Lysander disse. Poderíamos fazer tudo isso. E assim nasceu a Fundação Helena, nomeada em homenagem à mãe de Minerva. A fundação se tornou uma das organizações de caridade mais respeitadas da Europa, ajudando milhares de famílias ao longo dos anos. Minerva encontrou propósito não apenas em sua família recém-descoberta, mas também em ajudar outras pessoas que haviam passado por situações similares. Ela se tornou uma defensora apaixonada dos direitos das crianças e das famílias, usando sua própria história como exemplo de esperança. Durante esse período, Minerva e Lysander desenvolveram uma rotina especial. Todas as manhãs, eles tomavam café juntos no jardim, conversando sobre os planos do dia, sobre a aurora, sobre a fundação. Eram momentos íntimos que fortaleciam ainda mais sua relação pai-filha. Você sabe, Lysander disse uma manhã, essas são as melhores partes dos meus dias. Nossos cafés da manhã? Sim, é quando sinto que realmente recuperei minha filha, quando posso simplesmente ser seu pai. Você sempre foi meu pai, Minerva disse. Mesmo quando não sabíamos um do outro, havia uma conexão. Você realmente acredita nisso? Acredito. Acho que é por isso que me senti tão compelida a salvar Heloise. Algo dentro de mim sabia que ela era importante. Helena sempre dizia que o amor transcende tudo, Lysander disse. Talvez ela tenha razão. Aurora cresceu cercada por amor, nunca questionando porque não tinha um pai presente, porque tinha um avô que a adorava e uma tia que a tratava como uma princesa. Quando ela completou 5 anos, começou a fazer perguntas sobre sua origem, e Minerva lhe contou a verdade de forma apropriada para sua idade. Então, o vovô é seu papai que você pensava que estava morto? Aurora perguntou, tentando entender a história complexa de sua família. Isso mesmo, querida, Minerva respondeu. E a tia Heloise é minha irmã. E meu papai? Seu papai não pôde ficar conosco, mas você tem uma família que te ama muito. Eu sei. Aurora disse com a confiança de uma criança amada. Tenho você, o vovô e a tia Heloise. E todos os tios e tias da fundação. Minerva sorriu. Aurora se referia aos funcionários e voluntários da fundação como família, e de certa forma, eles realmente eram. Em uma tarde de primavera, quando Aurora tinha 7 anos, Minerva estava trabalhando no escritório da fundação quando recebeu uma visita inesperada. Um homem jovem, nervoso, estava na recepção perguntando por ela. Ele diz que é o pai de Aurora, a recepcionista informou. Minerva sentiu seu coração acelerar. Durante todos esses anos, ela havia se perguntado se ele apareceria um dia. E agora, esse momento havia chegado. O homem era Marco Benedetti, o italiano que ela havia conhecido em Praga. Ele parecia mais velho, mais maduro, e havia algo em seus olhos que sugeria arrependimento profundo. Minerva, ele disse quando ela apareceu na recepção.
Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com você. Sobre o quê? Ela perguntou, mantendo sua voz controlada. Sobre a Aurora. Sobre o que fiz. Sobre como fui covarde. Minerva o levou para uma sala de reuniões privada. O que você quer, Marco? Quero conhecer minha filha, ele disse. Quero fazer parte da vida dela, se você me deixar. Depois de 7 anos, Minerva perguntou incrédula. Você desapareceu quando soube que eu estava grávida. Não respondeu minhas ligações, não respondeu meus e-mails, e agora quer voltar? Eu sei que não mereço uma segunda chance, ele disse. Mas mudei, Minerva. Casei, tenho outros filhos agora, e todos os dias penso na filha que abandonei. Você tem outros filhos? Minerva perguntou, sentindo uma pontada de dor por Aurora. 2. Um menino de 5 anos e uma menina de 3. E toda vez que os vejo, penso em Aurora e em como fui injusto com ela. Minerva ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Por que agora, Marco? Por que depois de todos esses anos? Porque finalmente tive coragem, ele admitiu. E porque minha esposa me encorajou. Ela diz que a Aurora merece conhecer o pai, mesmo que eu não mereça conhecê-la. Sua esposa sabe sobre a Aurora? Sim. Contei a ela antes de nos casarmos. Ela me disse que eu deveria procurá-la, mas eu estava com muito medo da rejeição. Minerva suspirou. Marco, a Aurora tem uma família que a ama. Ela não precisa de você. Eu sei, ele disse, mas talvez ela queira me conhecer. Talvez ela tenha curiosidade sobre mim. E se ela tiver? E se ela quiser conhecê-lo e depois você desaparecer novamente, você sabe como isso a machucaria? Não vou desaparecer, ele prometeu. Aprendi com meus erros. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início. Minerva sabia que precisava conversar com Aurora sobre isso, mas também sabia que precisava da orientação de Lisander e Heloise. Aquela noite, ela contou a ele sobre a visita de Marco. O que você quer fazer? Lisander perguntou, segurando sua mão de forma protetora. Não sei, Minerva admitiu. Parte de mim quer proteger a Aurora da possibilidade de ser machucada. Mas outra parte de mim pensa que ela tem o direito de conhecer o pai biológico. O que a Aurora pensa? Heloise perguntou. Ela já perguntou sobre o pai? Ocasionalmente, mas sempre pareceu satisfeita com as respostas que eu dava. Talvez você devesse perguntar a ela, Lisander sugeriu. Ela é inteligente o suficiente para ter uma opinião. Mas e se ela quiser conhecê-lo e ele a decepcionar novamente? Minerva perguntou, suas preocupações maternas aflorando. Então estaremos aqui para consolá-la, Lisander disse. Mas talvez seja melhor ela ter a chance de conhecê-lo e decidir por si mesma. Você tem razão, Minerva concordou. Vou conversar com ela. Na noite seguinte, Minerva se sentou com Aurora no quarto da menina. Querida, preciso conversar com você sobre algo importante. Sobre o quê, mamãe? Sobre seu pai. Ele apareceu hoje e quer conhecê-la. Aurora ficou quieta por um momento, processando a informação. Meu pai de verdade? Sim, seu pai biológico. Porque ele quer me conhecer agora. Onde ele estava quando eu era pequena? Minerva explicou da melhor forma possível, sem entrar em detalhes sobre o abandono. Aurora escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais. Ele tem outros filhos? Aurora perguntou. Sim, tem. Então ele é pai de outras crianças, mas não foi meu pai? A pergunta simples cortou o coração de Minerva. Ele cometeu um erro, querida. Um erro muito grande. Eu quero conhecê-lo, Aurora disse finalmente. Mas não quero que ele seja meu pai. Eu já tenho uma família. Você tem certeza? Sim, tenho curiosidade sobre ele, mas o vovô é meu pai de verdade. Ele que me leva na escola, que brinca comigo, que me ensina coisas. Esse homem é só o homem que me fez. A maturidade de Aurora surpreendeu Minerva. Ela concordou em organizar um encontro, mas com condições claras.
Marco poderia conhecer Aurora, mas apenas na presença de Minerva, e apenas se ele concordasse que não tentaria assumir um papel parental na vida da menina. O encontro aconteceu no parque próximo à casa de Minerva. Aurora estava nervosa, mas curiosa. Marco chegou com sua esposa, uma mulher gentil chamada Sofia, e seus 2 filhos. "Oi, Aurora", Marco disse nervosamente. "Eu sou Marco." "Oi." Aurora respondeu educadamente, mas mantendo distância. A conversa foi awkward no início, mas gradualmente se tornou mais natural. Aurora fez perguntas sobre a família de Marco e ele fez perguntas sobre a escola e os hobbies dela. Não houve um momento mágico de conexão, mas também não houve hostilidade. "Você se parece comigo quando eu era pequeno", Marco disse em um momento. "Mamãe diz que eu me pareço com ela", Aurora respondeu. "Você se parece com as duas", Sofia interveio gentilmente. "Você é uma menina muito bonita." Após o encontro, Aurora foi honesta sobre seus sentimentos. "Ele parece legal", ela disse a Minerva, "mas não sinto nada especial por ele. É como conhecer um estranho." "Isso é normal", Minerva a tranquilizou. "Você não precisa sentir nada especial por ele. Posso vê-lo de novo às vezes, só por curiosidade, se você quiser." Nos meses seguintes, Aurora ocasionalmente encontrava Marco e sua família. Ela desenvolveu um carinho por Sofia e pelos meio-irmãos, mas sua relação com Marco permaneceu cordial, mas distante. Ele respeitou os limites estabelecidos e nunca tentou assumir um papel parental. "Obrigado", ele disse a Minerva após um dos encontros, "por me dar a chance de conhecê-la. Fiz isso por ela, não por você." Minerva respondeu honestamente. "Eu sei, e sou grato por isso. Marco, você pode fazer parte da vida dela se quiser, mas precisa entender que você nunca será o pai dela. Esse lugar já está ocupado." "Entendo", ele disse, "e estou em paz com isso. Só quero que ela saiba que não a abandonei porque não a amava. Abandonei porque era jovem e estúpido, e com medo. Talvez um dia você possa explicar isso a ela", Minerva disse, "quando ela for mais velha." Com o tempo, a situação com Marco se estabilizou. Aurora o via algumas vezes por ano, principalmente em ocasiões especiais, mas ele nunca se tornou uma figura central em sua vida. Lisander continuou sendo o avô-pai que ela adorava, e Heloise continuou sendo a tia mais dedicada do mundo. Durante esse período, Minerva começou a perceber que sua vida, embora completa com sua família, ainda tinha um vazio romântico. Ela observava casais no parque, via filmes românticos e se perguntava se algum dia encontraria alguém para compartilhar sua vida de uma forma diferente. "Você está bem?" Lisander perguntou uma noite, notando que ela estava mais pensativa que o usual. "Estou", ela respondeu, "só pensando." "Sobre o quê?" "Sobre a vida, sobre o futuro." "Você quer conversar sobre isso?" Minerva hesitou. "Às vezes me pergunto se algum dia encontrarei alguém. Alguém para amar romanticamente, quero dizer." "Você gostaria de encontrar alguém?" "Acho que sim. Vocês preenchem minha vida de tantas maneiras maravilhosas, mas às vezes sinto falta de... não sei, de romance. De ter alguém só meu." "Isso é completamente normal", Lisander disse. "Você é uma mulher jovem e bonita. Claro que quer encontrar amor. Mas e se eu nunca encontrar? E se ninguém quiser uma mulher com uma filha e uma família tão complicada?" "Minerva", Lisander disse, pegando suas mãos. "Qualquer homem seria sortudo em ter você. Você é gentil, inteligente, corajosa e tem um coração enorme. O homem certo vai aparecer." "Você realmente acredita nisso?" "Acredito. E quando ele aparecer, vamos recebê-lo de braços abertos, desde que ele te trate como a princesa que você é." Essas palavras de Lisander a confortaram. Ela sabia que ele sempre estaria lá para apoiá-la, não importa o que acontecesse. Quando Aurora tinha 12 anos, ela fez uma pergunta que surpreendeu Minerva. "Mamãe,
Você já pensou em se casar novamente? Por quê? Minerva perguntou curiosa. Porque você merece ter alguém que te ame. Alguém que seja só seu. Eu tenho vocês, Minerva respondeu. Vocês são minha família. Mas não é a mesma coisa, Aurora insistiu. Você precisa de alguém para dividir sua vida, para te dar beijos e te fazer sorrir de um jeito diferente. A observação de Aurora a fez pensar. Era verdade que ela havia se concentrado tanto em sua família e no trabalho que não havia considerado romance. Havia tido alguns encontros ao longo dos anos, mas nada sério. Talvez um dia, ela disse a Aurora, se a pessoa certa aparecer, ela vai aparecer. Aurora disse com confiança. Tenho certeza. E Aurora estava certa. Alguns meses depois, Minerva conheceu o Dr. James Whitmore, um pediatra que trabalhava com uma das organizações parceiras da fundação. Eles se conheceram durante uma conferência sobre direitos das crianças. E Minerva ficou imediatamente impressionada com sua paixão pelo trabalho e sua gentileza com as crianças. James era um homem alto e elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos verdes gentis. Ele tinha 42 anos e era viúvo. Havia perdido a esposa em um acidente de carro 3 anos antes. Ele não tinha filhos, mas adorava crianças, o que era evidente em seu trabalho. Você faz um trabalho incrível com a fundação, ele disse a Minerva durante um intervalo da conferência. Sua história é realmente inspiradora. Obrigada, Minerva respondeu, sentindo-se ligeiramente corada. Você também faz um trabalho maravilhoso. As crianças claramente te adoram. Elas são minha paixão, James disse. Sempre quis ter filhos, mas minha esposa e eu... Bem, não tivemos tempo suficiente. Havia uma tristeza em seus olhos que Minerva reconheceu. Era a mesma tristeza que ela via nos olhos de Lysander quando ele falava sobre Helena. Sinto muito pela sua perda, ela disse. Obrigado, e sinto muito que você tenha passado por tantas dificuldades sozinha. Não estou mais sozinha, Minerva disse sorrindo. Tenho uma família maravilhosa agora. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso, James disse. Talvez pudéssemos jantar juntos algum dia? Minerva sentiu seu coração acelerar. Eu gostaria disso. O primeiro encontro deles foi em um restaurante italiano aconchegante em Covent Garden. James era um ouvinte atento, fazendo perguntas sobre a história de Minerva e demonstrando interesse genuíno em sua vida. Deve ter sido incrível encontrar seu pai depois de todos esses anos, ele disse. Foi. Minerva concordou. Mas também foi assustador. Eu não sabia como construir uma relação com ele. E como vocês conseguiram? Paciência, honestidade e muito amor, Minerva respondeu. Ele se esforçou tanto para ser o pai que eu nunca tive. Ele parece ser um homem especial. É. Ele mudou completamente sua vida por mim e por Aurora. Não sei o que teria feito sem ele. E Aurora? Como ela se sente sobre tudo isso? Ela adora o avô. Para ela, ele é mais pai do que avô. E ela adora a tia Heloise também. Parece que você tem uma família muito unida. Temos, não é tradicional, mas funciona para nós. Eu adoraria conhecê-los, James disse, se você se sentir confortável com isso. Minerva sentiu uma onda de nervosismo. Você tem certeza? Somos um grupo bem intenso. Tenho certeza, James disse, sorrindo. Você é importante para mim, então sua família é importante também. Essas palavras tocaram Minerva profundamente. Ela percebeu que James estava genuinamente interessado em conhecer todas as partes de sua vida. Algumas semanas depois, Minerva organizou um jantar em sua casa para que James conhecesse sua família. Ela estava nervosa, querendo que tudo saísse perfeito. Relaxe, Lysander disse, ajudando-a a arrumar a mesa. Se ele é o homem certo para você, vai se dar bem conosco. E se vocês não gostarem dele? Então vamos fingir que gostamos até você perceber que ele não presta, Heloise disse com um sorriso travesso. Heloise! Minerva protestou, mas riu apesar de si mesma. Estou brincando,
Heloise disse. Mais sério, se ele te faz feliz, nós vamos gostar dele. Quando James chegou, ele trouxe flores para Minerva, um livro sobre medicina pediátrica para Lysander, que ele havia descoberto ser um leitor voraz, e um quebra-cabeça para Aurora. Você fez sua lição de casa, Lysander disse, claramente impressionado. Queria causar uma boa primeira impressão, James admitiu. Você conseguiu, Aurora disse, já trabalhando no quebra-cabeça. O jantar foi um sucesso. James se mostrou interessado nas histórias da família, fez perguntas inteligentes sobre os negócios de Lysander e a fundação, e demonstrou um interesse genuíno em Aurora. Ele gosta de você, Aurora observou após James ir embora. Dá para ver pelos olhos dele. E você gosta dele? Minerva perguntou. Sim, ele é engraçado, e ele te faz sorrir daquele jeito que eu falei. Que jeito? Sabe aquele sorriso especial que você tem quando está realmente feliz? Lysander também aprovava James. Ele é um bom homem, ele disse a Minerva, e é óbvio que ele se importa com você. Você realmente acha? Acho. A forma como ele olha para você, como ele escuta quando você fala, como ele se esforçou para impressionar Aurora e Heloise. Ele está interessado em você como pessoa completa, não apenas como uma mulher bonita. Isso é importante. É crucial, Lysander disse. Você não é apenas uma mulher solteira. Você é uma mãe, uma filha, uma irmã. Qualquer homem que queira estar com você precisa aceitar e amar toda a sua vida. E você acha que James faz isso? Acho que ele está tentando, e isso é um bom sinal. O relacionamento entre Minerva e James se desenvolveu lentamente. Eles se conheceram melhor através de jantares, passeios e conversas longas. James se integrou naturalmente à família, desenvolvendo uma relação especial com Aurora e ganhando o respeito de Lysander e Heloise. Uma noite, depois de um jantar particularmente romântico, James levou Minerva para uma caminhada ao longo do Tâmisa. A lua estava cheia, refletindo na água, e a cidade parecia mágica. Minerva, ele disse, parando em uma ponte e segurando suas mãos. Preciso te dizer algo. O que é? Ela perguntou, seu coração acelerando. Eu te amo, ele disse simplesmente. Sei que pode parecer cedo, mas não posso mais guardar isso para mim. Minerva sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Eu também te amo, ela sussurrou. Mesmo com toda a complicação da minha vida? Especialmente por causa disso, James disse. Você não é apenas uma mulher incrível, Minerva. Você é uma mãe dedicada, uma filha amorosa, uma irmã carinhosa. Você tem um coração enorme e uma força que me inspira todos os dias. Você realmente pensa isso? Penso e quero fazer parte de tudo isso, se você me deixar. Minerva não conseguiu falar. Em vez disso, ela o beijou, derramando todo o seu amor e gratidão naquele beijo. Era seu primeiro beijo verdadeiramente apaixonado em anos, e ela sentiu como se estivesse acordando de um longo sono. Isso é um sim? James perguntou quando se separaram. É um sim, Minerva confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eles ficaram na ponte por mais 1 hora, conversando sobre o futuro, sobre seus sonhos e esperanças. James falou sobre como queria ser uma figura paterna para Aurora, sobre como respeitava a relação dela com Lysander e Heloise, sobre como queria apoiar o trabalho da fundação. Você tem certeza de que quer entrar nessa vida louca? Minerva perguntou. Nunca tive mais certeza de nada, James respondeu. Vocês me deram uma família que eu pensava que nunca teria. Quando eles contaram à família sobre o relacionamento, a reação foi de pura alegria. Aurora ficou especialmente animada. Isso significa que você vai ser meu pai? Ela perguntou a James. Se você quiser, James respondeu. Mas você já tem um avô maravilhoso que é como um pai para você. Posso ter os dois? Aurora perguntou. Claro que pode, Lysander disse. Você pode ter quantos pais quiser. Então você é meu pai James, e o vovô é meu pai vovô,
Aurora decidiu. Perfeito, James disse, abraçando-a. Heloise também estava encantada. Finalmente vou ter um cunhado, ela disse. Sempre quis ter um irmão. E eu sempre quis ter uma irmã, James respondeu. Parece que todos saímos ganhando. Os meses seguintes foram mágicos para Minerva. Ela se sentia completa de uma forma que nunca havia experimentado antes. Tinha uma família que a amava, e agora tinha um parceiro romântico que a complementava perfeitamente. James se mostrou um namorado atencioso e carinhoso. Ele trazia flores para ela sem motivo especial, planejava encontros românticos surpresa e sempre se lembrava de datas importantes. Mais importante ainda, ele se integrou perfeitamente à dinâmica familiar, respeitando os limites e as relações existentes. Você sabe, Lysander disse a Minerva uma noite, James me lembra de mim quando era jovem e apaixonado por Helena. Como assim? A forma como ele olha para você, como ele se preocupa com seu bem-estar, como ele quer fazer parte de todos os aspectos da sua vida, é amor verdadeiro. Você realmente acha? Tenho certeza, e Helena a aprovaria. Ela sempre quis que você fosse feliz. Como você pode ter certeza disso? Porque eu a conhecia. E porque você é filha dela. Ela quereria que você tivesse o mesmo tipo de amor que nós tivemos. Essas palavras tocaram Minerva profundamente. Ela se sentia abençoada por ter encontrado não apenas sua família, mas também o amor verdadeiro. 2 anos depois, James pediu Minerva em casamento. Ele fez a proposta em casa, na presença de toda a família, porque sabia que eles eram parte integral da vida de Minerva. Minerva, ele disse, se ajoelhando na sala de estar, você me deu uma segunda chance no amor. Você e Aurora se tornaram minha família, e eu não consigo imaginar minha vida sem vocês. Quer se casar comigo? Sim, Minerva respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, eu quero. Aurora gritou de alegria, Heloise chorou, e Lysander sorriu com uma satisfação paternal profunda. Bem-vindo oficialmente à família, Lysander disse a James, abraçando-o. Obrigado por me aceitar, James respondeu emocionado. Você faz minha filha feliz, Lysander disse. Isso é tudo que importa. O casamento foi planejado para ser uma celebração íntima no jardim da mansão de Lysander. Minerva queria algo simples, mas elegante, rodeada pelas pessoas que amava. Você tem certeza de que não quer algo maior? Lysander perguntou. Posso pagar por qualquer coisa que você quiser. Não preciso de nada grande, Minerva respondeu. Só quero estar cercada pela minha família. Então vamos fazer a celebração mais bonita que você já viu. Lysander prometeu. Os preparativos do casamento foram uma experiência bonding para toda a família. Aurora ajudou a escolher as flores, Heloise ajudou com a decoração e Lysander se certificou de que cada detalhe fosse perfeito. Você está nervosa? Heloise perguntou na manhã do casamento, enquanto ajudava Minerva a se vestir. Um pouco, Minerva admitiu. Mas é um nervosismo bom. Você está linda, Aurora disse, admirando o vestido simples, mas elegante de Minerva. Obrigada, querida. Vocês duas também estão lindas. Mamãe, Aurora disse, usando o nome que agora usava naturalmente. Você está feliz? Estou mais feliz do que jamais pensei que seria possível, Minerva respondeu honestamente. Bom, Aurora disse, você merece ser feliz. O casamento foi uma celebração íntima no jardim da mansão de Lysander. O clima estava perfeito, com o sol brilhando através das árvores e uma brisa suave movendo as flores. Aurora foi a dama de honra, Heloise foi a madrinha e Lysander caminhou com Minerva até o altar. Quem entrega esta mulher em casamento? O oficiante perguntou. Eu, Lysander respondeu com orgulho. Seu pai. Durante os votos, Minerva olhou para as pessoas que amava. Lysander, o pai que ela havia encontrado quando menos esperava. Heloise, a irmã que se tornou sua melhor amiga. Aurora, a filha que havia dado sentido à sua vida. E agora James, o homem que havia completado sua família.
Há 10 anos, ela disse em seus votos, eu estava sozinha no mundo, enfrentando a gravidez sem apoio. Hoje, estou cercada por pessoas que me amam incondicionalmente. James, você não está apenas se casando comigo, está se casando com toda esta família maravilhosa e louca. E eu não poderia estar mais feliz, James respondeu. Vocês me deram uma família que eu pensava que nunca teria. Prometo amar não apenas você, mas também a Aurora como se ela fosse minha própria filha. James continuou. Prometo respeitar a família que você construiu e fazer tudo que puder para fortalecê-la. E eu prometo dividir minha vida com você, Minerva disse. Meus sonhos, meus medos, minha família. Prometo te amar em todos os momentos, bons e ruins. Quando eles se beijaram, toda a família aplaudiu. Era um momento de pura alegria e amor. A recepção foi íntima e calorosa. Lysander fez um discurso emocionado sobre como era feliz por ver sua filha encontrar o amor verdadeiro. Heloise fez um discurso engraçado sobre como James havia passado no teste da família. E Aurora fez um discurso simples, mas tocante, sobre como estava feliz por ter um pai James além de seu pai vovô. Para o amor que nos encontra quando menos esperamos, Lysander brindou. Para famílias que se escolhem, Heloise adicionou. Para segundas chances, James disse. Para sempre, Minerva completou. Após o casamento, James se mudou para a casa de Minerva e eles criaram uma nova dinâmica familiar. Aurora ganhou uma figura paterna amorosa e James ganhou a filha que sempre quis. Posso te chamar de pai? Aurora perguntou a James alguns meses após o casamento. Eu ficaria honrado, ele respondeu, emocionado. Mas o vovô ainda é meu avô-pai, ela esclareceu. Claro, James concordou. Você pode ter quantos pais quiser. A vida se estabeleceu em uma nova normalidade feliz. Minerva continuou seu trabalho na fundação, agora com o apoio de James, que se tornou voluntário médico. Aurora prosperou na escola e desenvolveu uma paixão por idiomas, seguindo os passos da mãe. James se mostrou um marido dedicado e um pai amoroso. Ele acordava cedo para preparar o café da manhã para a família, ajudava a Aurora com a lição de casa e sempre tinha tempo para conversas íntimas com Minerva. Você sabe, Minerva disse uma noite enquanto se preparavam para dormir. Às vezes ainda não acredito que você é real. Por que não? James perguntou, abraçando-a. Porque você é muito perfeito. Você me ama, ama minha filha, ama minha família louca. Você se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Talvez seja porque eu estava esperando por vocês minha vida inteira, James disse. Talvez eu tenha sido feito para ser parte desta família. Você realmente acredita nisso? Acredito. Cada dificuldade que passei, cada perda que sofri, me trouxe até vocês. E valeu a pena. Minerva se aninhava em seus braços, sentindo-se completamente amada e protegida. Ela havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro verdadeiro para a vida. Heloise se formou na universidade e começou a trabalhar para a fundação, especializando-se em reunir famílias separadas. Lysander, agora nos seus 60 anos, finalmente se permitiu diminuir o ritmo e aproveitar o papel de patriarca da família. Você sabe, ele disse a Minerva durante um dos seus cafés matinais, estes são os melhores anos da minha vida, mesmo com todos os anos que perdemos, especialmente por causa disso, ele disse. Aprendi a valorizar cada momento, cada sorriso de Aurora, cada conquista sua, cada momento em família é precioso. Você não sente falta dos negócios? Não. Descobri que construir uma família é muito mais gratificante do que construir um império. Quando Aurora completou 16 anos, ela fez uma declaração que surpreendeu a todos. Quero trabalhar na fundação quando me formar. Ela disse durante o jantar de aniversário. Você tem certeza? Minerva perguntou. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. Eu sei, Aurora respondeu. Mas quero continuar o trabalho que você começou.
Quero ajudar outras famílias a se encontrarem como nós nos encontramos. Seria uma honra ter você trabalhando conosco, Lisander disse, claramente emocionado. Mas primeiro você vai para a universidade, James insistiu. Educação é importante. Claro, Aurora concordou. Vou estudar assistência social e idiomas. Quero estar preparada. Você vai ser incrível, Heloise disse. Você tem o coração da sua mãe e a determinação do seu avô. E a inteligência do seu pai, James adicionou, fazendo Aurora sorrir. Naquela noite, Minerva refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. De uma mulher grávida e sozinha em Praga, a uma esposa e mãe amada em Londres, cercada por uma família que a adorava. No que você está pensando? James perguntou encontrando-a no jardim. Em como a vida é estranha, ela respondeu. Se eu não tivesse saído naquele dia chuvoso, se não tivesse visto Heloise em perigo... Mas você saiu, James disse abraçando-a. E você salvou não apenas Heloise, mas toda esta família. Eles me salvaram também, Minerva disse. Todos vocês me salvaram. Nós nos salvamos uns aos outros, James corrigiu. É isso que as famílias fazem. 2 anos depois, Aurora estava se preparando para começar a universidade quando recebeu uma carta inesperada. Era de Marco, o pai biológico que ela raramente via. Querida Aurora, a carta dizia, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas gostaria de conversar com você antes de você ir para a universidade. Há coisas que gostaria de explicar, coisas que você merece saber agora que é mais velha. Aurora mostrou a carta a Minerva. O que você acha? Acho que você deve decidir, Minerva respondeu. Você é adulta o suficiente para fazer suas próprias escolhas sobre isso. Você se importaria se eu o encontrasse? Não, Minerva disse honestamente. Você tem o direito de ter todas as respostas que quiser. Aurora decidiu encontrar Marco uma última vez. Eles se encontraram em um café em Londres. E pela primeira vez, ele foi completamente honesto sobre por que havia abandonado Minerva. Eu era jovem e egoísta, ele admitiu. Tinha medo de ser pai, medo da responsabilidade. Achei que se eu desaparecesse, o problema desapareceria também. Mas eu não era um problema, Aurora disse calmamente. Eu era sua filha. Eu sei isso agora, Marco disse, lágrimas nos olhos. E me arrependo todos os dias. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que minha covardia não teve nada a ver com você. Você sempre foi perfeita. Obrigada por me dizer isso, Aurora respondeu. Não que eu precisasse ouvir, porque sempre soube que era amada, mas é bom saber que você se arrepende. Você se tornou uma jovem incrível, Marco disse. Sua mãe fez um trabalho maravilhoso. Minha família inteira fez, Aurora corrigiu. Minha mãe, meu avô, minha tia, meu pai, todos eles me criaram. Você tem sorte de ter uma família assim. Eu sei, Aurora disse. E você perdeu a chance de fazer parte dela. Após esse encontro, Aurora se sentiu em paz com sua origem. Ela havia confrontado o passado e estava pronta para seguir em frente com sua vida. Na universidade, Aurora se destacou em seus estudos e se envolveu em organizações de caridade. Ela mantinha contato regular com a família, visitando sempre que podia. Durante seu 2º ano, ela conheceu um jovem chamado David Chen, um estudante de medicina que compartilhava sua paixão por ajudar os outros. Eles se tornaram amigos primeiro, depois namorados. Ele me lembra você quando era jovem, Minerva disse a James após conhecer David, dedicado, gentil, com um coração enorme. Ele é um bom rapaz, James concordou. Aurora escolheu bem. Ela aprendeu com os melhores, Lisander adicionou. Ela sabe reconhecer um bom homem quando vê um. David se integrou facilmente à família, impressionado com a história deles e com o trabalho da fundação. Ele começou a fazer trabalho voluntário para a organização durante as férias universitárias. Vocês têm uma família incrível, ele disse a Aurora.
A forma como vocês se apoiam uns aos outros é inspiradora. Não foi sempre assim, Aurora explicou. Minha mãe encontrou meu avô quando eu era pequena. Mas desde então, construímos algo realmente especial. Posso fazer parte disso? David perguntou. Você já faz, Aurora respondeu, beijando-o. Quando Aurora se formou, ela voltou para Londres para trabalhar na fundação. David a seguiu, conseguindo uma residência em um hospital local. Eles se casaram 2 anos depois, em uma cerimônia que foi uma celebração de 2 famílias se unindo. Lysander, agora com 70 anos, estava visivelmente orgulhoso enquanto caminhava com Aurora até o altar. Você se tornou uma mulher extraordinária, ele sussurrou para ela. Aprendi com o melhor avô do mundo, ela respondeu. E com a melhor mãe. Ele adicionou, olhando para Minerva, que estava chorando de emoção. O casamento de Aurora foi uma celebração de amor e família. Minerva se sentiu orgulhosa vendo sua filha encontrar a felicidade com um homem que claramente a amava e respeitava sua família. Ela está radiante, James disse, segurando a mão de Minerva durante a cerimônia. Ela encontrou o amor verdadeiro, Minerva respondeu, como eu encontrei, como todos nós encontramos. Lysander adicionou, se referindo não apenas ao amor romântico, mas ao amor familiar que havia transformado suas vidas. A vida continuou seu curso feliz. Aurora e David tiveram 2 filhos, gêmeos que se tornaram a alegria de toda a família. Lysander se deliciava em ser bisavô, e Minerva descobriu que ser avó era ainda mais gratificante do que esperava. Eles têm seus olhos, Lysander disse a Minerva, observando os gêmeos brincarem. E seu sorriso, Minerva respondeu. A família continua. Sim, Lysander concordou. O amor continua. James se aposentou da medicina para se dedicar integralmente à fundação, trabalhando ao lado de Minerva para expandir seu alcance. Heloise se casou com um colega de trabalho e teve uma filha, aumentando ainda mais a família. Você sabe, Heloise disse a Minerva durante uma reunião familiar, às vezes ainda não acredito em como nossa família cresceu. De 2 pessoas em uma ponte em Praga para isso, Minerva disse, gesticulando para a sala cheia de família. O amor se multiplica, Lysander observou. Quanto mais damos, mais recebemos. Em uma noite de verão, quando os gêmeos tinham 5 anos, toda a família se reuniu no jardim da mansão de Lysander para um churrasco. Minerva olhou ao redor e viu 3 gerações de sua família brincando, rindo e se amando. Você sabe, Lysander disse, se aproximando dela. Às vezes ainda não acredito que você é real, que você está aqui. Eu sinto a mesma coisa, Minerva respondeu. Às vezes parece que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Não é um sonho, ele disse abraçando-a. É nossa realidade, nossa família. Nossa família maravilhosa e louca, Minerva concordou, observando Aurora correr atrás dos gêmeos, enquanto David e James tentavam acender a churrasqueira, com Heloise dando conselhos não solicitados. Sabe o que mais me impressiona? Lysander perguntou. O quê? Como o amor se multiplica. Quando encontrei você, pensei que estava recuperando o que havia perdido, mas na verdade ganhei muito mais do que jamais imaginei possível. Eu também, Minerva disse. Eu também. Naquela noite, enquanto a família se reunia para jantar, Lysander fez um brinde. Para encontros casuais que mudam tudo, ele disse. Para segundas chances e famílias que se encontram quando menos esperamos. Para mulheres corajosas que salvam crianças em pontes, James acrescentou, olhando para Minerva. Para avós que se tornam pais, Aurora disse olhando para Lysander. Para famílias que se escolhem, Heloise completou. Para o amor que nos encontra quando mais precisamos, Minerva finalizou. Todos brindaram, e naquele momento, Minerva soube que sua vida estava completa. Ela havia encontrado não apenas um pai e uma irmã, mas uma família inteira que a amava incondicionalmente.
E o melhor de tudo era saber que essa família continuaria crescendo e se fortalecendo através das gerações. Algumas semanas depois, Lisander sofreu um derrame leve. Embora tenha se recuperado bem, o incidente serviu como um lembrete de que o tempo é precioso. Minerva decidiu passar mais tempo com ele, muitas vezes trabalhando de seu escritório em casa para poder estar presente. "Você não precisa cuidar de mim", ele protestou. "Eu sei", Minerva respondeu, "mas quero estar aqui. Perdemos 26 anos. Não quero perder mais nenhum momento." Durante esses dias quietos juntos, eles conversaram sobre tudo, sobre Helena, sobre os primeiros anos de vida de Minerva, sobre seus sonhos e esperanças para o futuro. "Você sabe o que mais me orgulha em você?", Lisander perguntou um dia. "O quê?" "Que você se tornou exatamente o tipo de pessoa que Helena teria querido que você fosse. Gentil, corajosa, generosa. Ela estaria tão orgulhosa." "Eu gostaria de tê-la conhecido", Minerva disse. "Você a conhece", Lisander respondeu. "Ela vive em você. Toda vez que você ajuda uma família através da fundação, toda vez que você abraça a Aurora ou brinca com os gêmeos, Helena está ali." Minerva sentiu lágrimas nos olhos. "Obrigada por me contar isso. Obrigado por me dar a chance de ser seu pai." Ele respondeu. "Você sempre foi meu pai", Minerva disse. "Mesmo quando não sabíamos um do outro, havia uma conexão. É por isso que me senti tão compelida a salvar Heloise." "Você realmente acredita nisso?" "Acredito. O amor transcende tudo. Você me ensinou isso." Lisander viveu para ver Aurora se tornar diretora da fundação, para ver os gêmeos começarem a escola, para ver Heloise se tornar uma das assistentes sociais mais respeitadas de Londres. Ele morreu pacificamente durante o sono aos 75 anos, cercado pelo amor de sua família. O funeral foi uma celebração da vida de um homem que havia tocado muitas vidas. Minerva fez o discurso principal, falando sobre o pai que a havia encontrado quando ela mais precisava. "Lisander Harrington me ensinou que família não é apenas sobre sangue", ela disse. "É sobre escolha, sobre compromisso, sobre estar presente nos momentos que importam. Ele escolheu ser meu pai, e eu escolhi ser sua filha. E essa escolha nos deu uma família que continuará seu legado de amor e generosidade." Após a morte de Lisander, Minerva assumiu completamente a liderança da fundação. Ela expandiu seus programas, abriu escritórios em vários países e ajudou milhares de famílias a se reunirem. "Ele ficaria orgulhoso", James disse, observando Minerva trabalhar. "Espero que sim", Minerva respondeu. "Quero honrar sua memória." "Você está fazendo isso todos os dias", James assegurou. "Através do trabalho da fundação, através da forma como você criou Aurora, através da família que construímos juntos." Aurora se casou com David em uma cerimônia simples, e eles continuaram o trabalho da fundação, especializando-se em casos internacionais. Os gêmeos, agora adolescentes, mostravam sinais de querer seguir a tradição familiar de ajudar os outros. "Vamos continuar o trabalho do bisavô", um dos gêmeos disse. "Vamos ajudar famílias a se encontrarem." "Ele ficaria muito orgulhoso", Minerva disse, abraçando os netos. Heloise se tornou uma defensora renomada dos direitos das crianças, frequentemente convidada para falar em conferências internacionais. Ela nunca se esqueceu de que havia sido uma criança abandonada que encontrou uma família através do amor e da determinação. "Você sabe", ela disse a Minerva durante uma das reuniões familiares, "às vezes penso em como seria minha vida se você não tivesse me salvado naquela ponte." "Você não precisa pensar nisso", Minerva respondeu. "Você está aqui, você está segura, você tem uma família que te ama." "Eu sei, mas é incrível pensar que um momento pode mudar tudo." Um momento de coragem?", Minerva corrigiu. "Você estava em perigo e eu não podia simplesmente passar." "E por causa disso, todos nós encontramos nossa família."
James continuou sendo o parceiro perfeito para Minerva, apoiando-a em todos os seus empreendimentos e sendo um pai maravilhoso para Aurora e um avô dedicado para os gêmeos. Você sabe, ele disse a Minerva em uma noite quieta, eu costumava pensar que minha vida havia acabado quando minha primeira esposa morreu. Mas agora percebo que ela estava apenas começando. Como assim? Porque tudo que passei me trouxe até você, até esta família, até esta vida que construímos juntos. Você não sente falta da sua vida anterior? Sinto falta da minha esposa, sempre vou sentir. James disse honestamente, mas não sinto falta da vida que tínhamos. Esta vida, com você, com Aurora, com toda a nossa família louca, é muito mais rica do que eu jamais imaginei que fosse possível. Em uma tarde de outono, 10 anos após a morte de Lysander, Minerva estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez sua perspectiva sobre a vida. Senhora Harrington, a voz do outro lado da linha disse, meu nome é Dr. Patrícia Molina. Sou geneticista no Hospital das Clínicas em São Paulo. Estou ligando sobre o caso de corrupção no hospital onde você nasceu. Sim, Minerva respondeu curiosa. Descobrimos algo extraordinário. Parece que você não foi a única criança da família Harrington que foi separada ilegalmente de seu pai. Minerva sentiu seu coração parar. O que você quer dizer? Temos evidências de que você teve um irmão gêmeo. Ele também foi dado para adoção, mas para uma família diferente. Gostaríamos de saber se você estaria interessada em tentar localizá-lo. Minerva ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Um irmão gêmeo. Depois de todos esses anos, depois de pensar que havia encontrado toda a sua família, havia ainda outro pedaço do quebra-cabeça. Sim, ela disse finalmente. Sim, eu gostaria de encontrá-lo. A busca levou 2 anos. Finalmente, eles localizaram Alessandro Torretti Santos, um arquiteto que vivia em Barcelona. Ele havia sido adotado por uma família brasileira que se mudou para a Espanha quando ele era criança. O primeiro encontro foi em Londres, no escritório da fundação. Alessandro era fisicamente muito parecido com Minerva, mas com uma personalidade mais reservada. Ele havia crescido sabendo que era adotado, mas nunca havia procurado sua família biológica. Eu sempre senti que algo estava faltando, ele admitiu durante a primeira conversa, mas nunca soube o que era. Eu também, Minerva respondeu. Mesmo depois de encontrar nosso pai, sempre senti que havia algo mais. Você encontrou nosso pai? Alessandro perguntou surpreso. Minerva contou a história de como havia encontrado Lysander, sobre a família que haviam construído juntos, sobre a fundação e sobre como ele havia morrido cercado por amor. Ele teria ficado tão feliz em conhecê-lo, ela disse, mostrando fotos da família. Sinto muito por não ter chegado a tempo, Alessandro disse, claramente emocionado. Você chegou na hora certa, Minerva respondeu. Lysander sempre disse que as coisas acontecem quando devem acontecer. Alessandro se integrou gradualmente à família. Ele era mais cauteloso que Minerva, levando tempo para confiar e se abrir. Mas, eventualmente, ele se tornou parte integral da família Harrington. Agora estamos completos, Aurora disse durante uma reunião familiar. Finalmente temos todos os pedaços. Não todos, Alessandro disse com um sorriso. Tenho uma filha de 15 anos em Barcelona. Vocês têm uma sobrinha que ainda não conheceram. E assim, a família continuou crescendo. A filha de Alessandro, Carmen, se tornou especialmente próxima de Aurora, e as duas desenvolveram uma relação de tia e sobrinha que transcendia a distância geográfica. É incrível, Carmen disse durante sua primeira visita a Londres. Tenho uma família enorme que nem sabia que existia. Bem-vinda à família, Minerva disse, abraçando a sobrinha que acabara de conhecer. Minerva, agora nos seus 50 anos, olhava para sua família extensa com uma gratidão profunda. De uma mulher grávida e sozinha, ela havia se tornado a matriarca de uma família que se estendia por 3 países
e incluía pessoas de diferentes origens e histórias. A fundação continuava prosperando, tendo ajudado mais de 10.000 famílias ao longo dos anos. Aurora havia assumido muitas das responsabilidades operacionais, permitindo que Minerva se concentrasse na visão estratégica e na expansão internacional. Você sabe, James disse a Minerva enquanto observavam toda a família reunida para o Natal. Às vezes ainda não acredito em como nossa família cresceu. De 3 pessoas em uma ponte em Praga para isso. Minerva respondeu, gesticulando para a sala cheia de família. O amor realmente se multiplica, Alessandro observou. Quanto mais damos, mais recebemos. Lysander costumava dizer isso, Minerva disse, sorrindo. Ele ficaria tão orgulhoso de ver nossa família agora. Em uma noite de primavera, enquanto toda a família se reunia para comemorar o aniversário de 50 anos de Minerva, ela fez uma reflexão sobre sua jornada. Há 22 anos, ela disse, eu estava sozinha em uma ponte em Praga, enfrentando uma tempestade. Eu não sabia que estava prestes a salvar não apenas uma criança, mas a mim mesma. Não sabia que estava prestes a encontrar uma família que nem sabia que existia. Ela olhou ao redor da mesa, vendo rostos que amava profundamente. Vocês me ensinaram que família não é sobre perfeição. É sobre presença, é sobre escolher ficar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É sobre amar incondicionalmente. E sobre salvar crianças em pontes, Heloísa acrescentou com um sorriso. E sobre dar segundas chances, James disse. E sobre nunca desistir da esperança, Aurora completou. E sobre descobrir que o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, Alessandro finalizou. E sobre como uma família pode crescer além de qualquer expectativa, Carmen adicionou. Minerva sorriu, sentindo seu coração transbordando de gratidão. Sua vida havia sido uma jornada extraordinária de perda e descoberta, de solidão e amor, de desespero e esperança. Quando os convidados foram embora e a casa ficou quieta, Minerva se sentou no jardim com James, observando as estrelas. Você tem algum arrependimento? Ele perguntou. Nenhum, ela respondeu sem hesitar. Cada dificuldade, cada momento de dor, cada lágrima valeu a pena para chegar até aqui. Mesmo os anos difíceis antes de encontrar sua família, especialmente esses anos, ela disse. Eles me tornaram a pessoa que sou. Eles me prepararam para valorizar o que tenho agora. E o futuro? O que você vê para nós? Minerva sorriu. Vejo mais amor, mais família, mais oportunidades de fazer a diferença. Vejo netos crescendo, vejo a fundação continuando a reunir famílias, vejo nossa história inspirando outras pessoas a nunca desistir da esperança. Parece perfeito, James disse beijando sua testa. Não é perfeito, Minerva corrigiu. É real, e isso é muito melhor que perfeito. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Minerva olhou para a fotografia na mesa de cabeceira. Era uma foto de família tirada no último Natal, mostrando 3 gerações de Harringtons. No centro estava ela, cercada por todas as pessoas que amava. Ela tocou a barriga, lembrando-se da jovem mulher grávida que havia sido, caminhando sozinha pela Ponte Carlos em uma noite tempestuosa. Aquela mulher não poderia ter imaginado que sua vida se tornaria tão rica e cheia de amor. Obrigada. Ela sussurrou para o universo, para o destino, para Helena, para todas as forças que haviam conspirado para trazer sua família até ela. Então, cercada pelo amor de sua família e pela satisfação de uma vida bem vivida, Minerva Torrette Harrington adormeceu, sabendo que havia encontrado exatamente onde pertencia. 20 anos depois, quando Minerva estava nos seus 70 anos, ela se sentava no mesmo jardim onde havia passado tantos momentos felizes com sua família. Aurora, agora diretora executiva da fundação, havia expandido o trabalho para 5 continentes.
Os gêmeos, agora adultos, haviam seguido carreiras que lhes permitiam continuar o legado familiar de ajudar os outros. Alessandro havia se mudado para Londres para estar mais próximo da família, e sua filha Carmen havia se tornado uma advogada especializada em direitos das crianças. Heloise, agora aposentada, dedicava seu tempo a escrever livros sobre reunificação familiar. James, aos 80 anos, ainda era o companheiro devotado que havia sido por décadas. Juntos, eles haviam criado uma vida cheia de propósito e amor. Você sabe, Minerva disse a James enquanto observavam os bisnetos brincarem no jardim. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. 40 anos depois, e você ainda diz isso. James riu. Porque é verdade. Às vezes acordo e por um momento esqueço que não estou mais sozinha. Que tenho uma família que me ama. Você nunca mais estará sozinha. James disse segurando sua mão. Mesmo quando não estivermos mais aqui, o amor que criamos continuará através das gerações. Eu sei. Minerva sorriu. E isso é o maior presente que poderíamos deixar. Naquela noite, toda a família se reuniu para jantar. Era uma tradição que haviam mantido por décadas, e mesmo com a família crescendo e se espalhando pelo mundo, eles sempre encontravam tempo para estar juntos. Vovó, um dos bisnetos perguntou, conte a história de novo, a história de como você encontrou o vovô Lysander. Minerva sorriu. Era uma história que ela havia contado centenas de vezes, mas nunca se cansava de contar. Era uma noite chuvosa em Praga, ela começou. E eu estava caminhando pela Ponte Carlos, quando vi uma menina em perigo. Enquanto contava a história familiar, Minerva olhou ao redor da mesa e viu o futuro da família Harrington. Viu crianças que cresceriam sabendo que eram amadas, que aprenderiam a importância de ajudar os outros, que carregariam adiante o legado de amor e generosidade que havia começado com um ato simples de coragem em uma ponte em Praga. E naquele momento, Minerva soube que sua vida havia sido exatamente o que deveria ter sido. Não perfeita, mas cheia de amor, propósito e conexão. Ela havia salvado uma criança, e ao fazê-lo, havia salvado a si mesma e criado uma família que continuaria impactando o mundo por gerações. A tempestade que a havia levado àquela ponte tantos anos atrás havia sido, na verdade, o início da maior aventura de sua vida. E enquanto observava sua família ao redor da mesa, Minerva sabia que a aventura continuaria muito depois que ela se fosse. Porque o amor verdadeiro, o tipo de amor que constrói famílias e muda vidas, nunca realmente termina. Ele apenas se transforma, se multiplica e se perpetua através das pessoas que tocamos e das vidas que mudamos. E assim, a história de Minerva Torretti Harrington continuou. Não apenas como uma mulher que salvou uma criança, mas como uma mulher que descobriu que, às vezes, quando salvamos outros, acabamos salvando a nós mesmos. Uma mulher que encontrou não apenas uma família, mas um amor que transcendeu todas as barreiras e criou um legado que duraria para sempre. Nos seus últimos anos, Minerva se tornou uma figura querida na comunidade, conhecida não apenas por seu trabalho filantrópico, mas pela forma calorosa como tratava todos ao seu redor. Ela e James envelheceram juntos graciosamente, apoiando-se mutuamente através de cada desafio e celebrando cada alegria. Você sabe qual é o segredo de um casamento feliz? Minerva perguntou a Aurora durante uma conversa íntima. Qual é? Escolher amar todos os dias. Não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é difícil. Seu pai James me ensinou isso. Ele te faz feliz? Mais do que eu jamais pensei que fosse possível, Minerva respondeu. Mas mais importante, ele me faz sentir completa, como se todas as partes de mim fossem aceitas e amadas. Aurora sorriu. Eu quero isso com David. Você já tem, Minerva disse. Posso ver nos olhos de vocês.
E assim, cercada pelo amor de sua família extraordinária, Minerva Torrette Harrington viveu uma vida plena e significativa, provando que, às vezes, os maiores milagres começam com os menores atos de coragem. E aí, pessoal? Que história incrível, não é mesmo? Uma mulher grávida que salva uma criança e acaba descobrindo que é filha de um milionário, encontrando uma família que nunca soube que existia e ainda por cima encontrando o amor verdadeiro. É incrível como o destino pode nos surpreender quando menos esperamos. Espero que vocês tenham gostado desta história cheia de emoção, amor, romance e segundas chances. Agora eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários a palavra paixão para sabermos que você assistiu até o final. Até o próximo vídeo.